Beleza. Então, vamos para o próximo evento. Quando tem um ponto de interrogação, isso é uma coisa nova que eu vou tentar fazer. É assim, ó, vocês estão participando da história principal e vocês. Então, vocês são os protagonistas. Mas, eh, se vocês ali pode ter histórias que ocorram em paralelo à história de vocês. Então, estão outros personagens em outro lugar. E aí, se vocês. Bom, vamos acessar aqui primeiro. Vamos acessar, vamos ver. Vai aparecer ali 3 cartinhas. Foi sorteado 3 personagens diferentes. Eu vou deixar para o Leonardo, escolha a carta aí. Leonardo. Ah, não. Peraí. O Leonardo, ele. Lembrei agora, ele mandou uma mensagem. Ele disse que ele tá meio mal. Ele falou agora aqui. Então, só para avisar, né, que ele deixou mutado ali, mas ele foi pro hospital. Eu respondi para ele: vai lá, cara, não fica aqui não, né? Não morre no RPG, não, cara, vai lá pro hospital. Caracas. Tá, então pode ser o Douglas. Douglas, escolhe uma carta aí. Vou na terceira, a última. A última aqui? É. Terceira. Ah, foi o personagem, o Max. Eu não sei se vocês lembram, isso aí na verdade até o Douglas não estava jogando, isso que foi na passada, que era o cara que era o lobisomem e tal. Então, o que será que está acontecendo com ele, né? Eu imagino assim que a cena assim que ele tinha saído com um dragão, porque ele tinha visto algum nevoeiro suspeito nas montanhas, ele foi até lá com um dragão. Só que esse nevoeiro, ele trouxe, né, a invasão dos orcs. Os orcs vieram junto com o nevoeiro. E eu imagino a cena assim que ele tenta voltar depois com o dragão para a cidade natal. E ele percebe assim que a cidade foi destruída pelos orcs. Na verdade, já está tomada pelos orcs. A ideia, eu vou deixar agora, de repente, o Michel. Michel consegue fazer assim uma história, pode ser uma história pequena, que ele imagina assim que ele volta para a vila ali da areia, que era a cidade natal de vocês, e ele percebe que está tomada ali pelos orcs, né? Aí aquela ideia do Story Dice, tu pega aqueles elementos e tenta colocar na história. Pode ser uma história curta, mas aí é interessante tu tentar incluir, né, o que tu enxerga naquele desenho ali, tenta botar junto na tua narrativa aí. Consegue fazer? Não. Tá, o primeiro quadrinho ali é o quê? Tipo um raio, alguma coisa assim? Aí fica por ti. Se tu acha que é um raio será. Ah, beleza, então. Então, assim, ó, ele retorna pra lá, né? Com a esperança, assim, de ter alguma informação, de ver ali o que dá pra fazer, né? Porque, vamos dizer assim, que no meio do caminho ele conseguiu, ele achou um item, né? Que é como é que eu posso dizer assim, tipo uma essência de um elemental de um relâmpago, né? Então, se ele conseguisse disparar isso com todos eles junto, né, ele poderia, como é que eu dizer, atingir o raio, ia passar num, ia passar para o outro e ele poderia acabar com todo aquele exército. Só que quando ele chegou lá, ele viu que os caras já tinham se separado, né? Eles já estavam, as tropas já estavam espalhadas. Então ele não ia conseguir ter isso sozinho. Ele ia disparar, poderia até matar um grupo grande, só que depois os outros iam terminar com ele, né? E até seria pior, porque aí eles teriam acesso a essa arma. Então o que ele achou melhor? Ele achou melhor então ele voltar e falar pro rei, né? Pra ver se o rei do próximo reino conseguir, qual seria a atitude que eles iam fazer. Se eles iam recuar, se eles iam fazer uma armadilha, ou se eles iam mandar um exército para tentar reprimir aquelas forças lá. Boa, interessante. Ele conseguiu, qual é o item que tu falou que eu não peguei ali? Era um...
Não, cara, assim, ó, eu não fui específico no qual item, né? Mas é um item que ele teria mais ou menos uma habilidade, seria um ataque em área, Tá, né? entendi. Que soltaria o raio. Pô, legal, curti a ideia. Então ele tá agora se dirigindo para algum reinado, né? Talvez para buscar ajuda, né? Seria a ideia, né? Sim. Boa, muito bom, perfeito. Então percebam ali que faltam duas histórias. A ideia é que se a gente contar três pequenas histórias do personagem, ele vai se juntar com vocês na batalha final. Tá? Então, de alguma maneira, né, aí a gente vai ter que se virar aí na narrativa, a gente vai levando o personagem até junto de vocês. Né? E aí no final ele vai se juntar no combate, né, final. Entenderam a ideia? Então ele foi selecionado uma vez, ele já tem um pontinho ali. Se ele for selecionado mais duas vezes, naquele jogo de cartas aleatório, aí ele vai se juntar com vocês na batalha final. Legal, curti a história. Tem mais uma historinha aqui, vamos lá? Foi! Meu Deus! O pássaro voltou, né? Ele tipo assim, ele se assustou com a música do Hermes, só que ele tipo assim, na memória do pássaro, que não é talvez muito grande, ele lembrou o formato da cabeça do Hermes, né? O Hermes é careca, né? Então ele lembrou de uma fruta saborosa, né? Ele estava com fome e aí instintivamente ele voltou. Só que quando ele volta, ele percebe que o grupo do Hermes estão indo para uma região perigosa. E ele tenta avisar, só que ele emite uns gritos, uns piados assim, que são horríveis. Parece assim um grito vindo do inferno. Então imagine assim que é tipo assim, imagina a situação num demônio assim que tá louco para ir no banheiro, ele vai correndo, quando ele chega lá no banheiro vê que tem uma fila gigante. Né? E ele solta aquele grunhido assim, exatamente aquela angústia do demônio que tá querendo ir no banheiro. Exatamente essa é a sensação que vocês têm. Que viagem é essa, velho? Escutam os piados do pássaro, né? Dá uma sensação horrível para vocês. Só que ele tenta avisar, na verdade ele está tentando avisar, só que o efeito que ele causa é o contrário, ele acaba distraindo vocês. Ele está tentando avisar que tem um monstro atrás de vocês. Então, sem vocês perceberem, uma árvore ela começa a surgir assim, uns contornos assim distorcidos. Ela começa a torcer os galhos, começa a ficar cada vez mais com aspecto mais monstruoso. Os galhos já começam a virar garras e ela já escolheu as primeiras vítimas. São os coletores. E as raízes elas pegam os coletores pelos pés, deixam eles de ponta cabeça, e Dartum ele talvez por instinto assim, ele olha para trás e ele vê que os coletores estão prestes a serem devorados pela árvore monstruosa. E aí, Dartum, como é que vai ser essa história aí? Tu vai ter que usar aqueles 3 elementos para narrar ali como é que ele vai salvar os coletores da árvore monstruosa, né? Tu tem toda a liberdade de usar, de falar de itens que o Dartum tem, tu pode criar na hora, se quiser destruir o monstro, se quiser dizer que o monstro fugiu, enfim, tudo contigo, mas aí tu tenta usar aqueles 3 itens, até 3 desenhos ali. Cara, complicou esses desenhos aí, puta às vezes saem uns negócios bizonhos. Vai ter que te virar nos 30 aí, meu. Ô, louco, meu! Uma poção, frasco, um arco, portal, ferradura de cabeça para baixo, dependendo do ponto de visão, e nota musical. Exatamente. Por exemplo, não precisa ser música, pode ser som, né? Geral, assim. Sim. Pode ser. Tem que ser nessa ordem ou pode mudar a ordem dos dados? Tu pode fazer qualquer ordem. Mas a ideia é mostrar, né, como é que o Dartum salvou os coletores ali. Tá, vou precisar de um tempinho aí só pra raciocinar essa história. 6 horas e meia depois. Tá.
eu vou adicionar o Hermes, um momento na história, Boa. começando com a nota musical. Quando o Hermes, quando a gente viu aquela criatura aquele passaralho lá, maluco, gritando que nem um demônio, o Hermes tentou cantar junto com a criatura, achando que ela estava querendo finalmente cantar junto com ele, depois que ele cantou com ela. E nisso fez a criatura, esse pássaro, correr na direção do monstro, meio que como se ela tivesse louca, querendo se afastar mais do Hermes do que do monstro, e acaba meio que distraindo um pouco o monstro para não dar tempo dele devorar os aldeões, o que deu tempo do Dartum pegar um frasco que ele tinha com ele, que era algo meio que como se fosse um óleo inflamável, sabe? E ele joga na direção da criatura, no local onde estava segurando os aldeões, um pouco antes, né? Nos galhos que estavam segurando os aldeões. E ele pula na direção da criatura e utiliza a espada batendo no escudo para criar faísca e queimar essa parte dos galhos da criatura, que acaba sendo corroído e quebra, soltando os aldeões. Só que a árvore, ela já estava se erguendo do local e foge para dentro da floresta, para dentro de um local com mais áreas, com mais árvores, né? Com uma floresta um pouco mais fechada. Só que dá para ver uma entrada, como se fosse não é de uma caverna, uma entrada ornamentada, uma entrada com runas, que eu vou usar esse arco, que ela tá entrando meio que numa dungeon, como se ela pertencesse ou fosse protetora dessa dungeon, e ela tá indo para lá para se regenerar, para poder proteger ou enfrentar a gente no futuro. Boa! Conseguiu, hein? Foi muito bom. Muito bom. Então aí temos aí um novo elemento, né? A árvore maldita aí, que tem uma dungeon aí. Conseguiu salvar os coletores. Claro, e o pássaro, o Hermes depois tenta procurar o pássaro, mas o pássaro já fugiu, já escondeu a cabeça num buraco aí, e o pássaro foi embora. E agora, combate, lutinha. Então, quando tem esse fantasminha ali, é porque vai ter luta. Vamos para o fight. E agora a dungeon ela tá acessível a vocês. Vamos nessa!